Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Que a paz e o bem chegue na tua casa, chegue na tua família. São Francisco amava esta saudação. O Senhor vos dê a paz, e os franciscanos amam continuar dizendo paz e bem. O tema do nosso programa de hoje é os relacionamentos na família. Quanto necessitamos crescer na comunicação humana, crescermos neste amor humano, neste projeto de Deus por nós. Nosso programa na Escola de Nazaré quer ser uma ajuda para que você possa crescer neste caminho humano e também espiritual, porque não somos um dualismo, somos homens, mulheres que Deus ama e nos deu o seu Espírito. Soprou, nos deu a sua essência e nos tornamos nele filhos de Deus. E geramos os nossos filhos e geramos família nos relacionamentos. A interessante pergunta e ao mesmo tempo, eu direi, triste pergunta. Meus pais têm um filho preferido dentro de casa. Como lidar? Queridos irmãos e irmãs, estamos sempre no campo das fragilidades humanas, fragilidades que geram feridas. Essas fragilidades que geram feridas nas famílias, precisamos realmente afrontar, temos que aprender sim a lidar com essas dificuldades e também acompanhar com esses irmãos e irmãs que são feridos dentro do seio familiar. Não recebem aquele apoio, não recebem aquela ajuda necessária que um filho espera do seu pai, da sua mãe. Gostaria, como psicólogo clínico e psicoterapeuta, lembrar das consequências no emocional dos filhos, quando você está sempre comparando um filho com o outro, quando você demonstra preferência de um filho por um filho ou por um outro. Você está ferindo o teu filho a nível emocional. Pode ser que no caráter, no modo de reagir desta criança, ele se torne extrovertido, introvertido, se torne silencioso ou fale demais. Pode ser uma criança muito agitada, situações que parecem serem normais. Porém, o emocional da criança, o emocional do jovem está sendo abalado. E gostaria de lembrar das consequências dessa atuação, caro pai e cara mãe. Sintomas de ansiedade, falta de autoestima e até mesmo depressão. O filho menos querido, aquele que se percebe como tal, pode se tornar realmente uma criança ou um jovem muito introvertido, que parece ser o seu caráter, mas é a ferida da tua ação. Vamos nos curar, vamos nos curar. Vamos nos curar dessas relações, desses modos de se relacionar, mesmo no seio familiar, ferido, frágil. É necessário realmente pedir ajuda. É necessário pedir ajuda a um pai espiritual, a um psicólogo. Por que você gosta mais deste filho? Qual é a situação? O que está acontecendo na minha relação familiar, na minha relação com o meu esposo ou com a minha esposa? O que está acontecendo? É necessário. E para o filho que vive esta realidade, e digo, uma realidade que acontece. É a história humana, é a realidade humana. Para o filho, para a filha que vive esta realidade, gostaria de trazer
uma palavra de Provérbios 11, capítulo 11, versículo 31, que diz assim: seu justo aqui na terra recebe seu salário, quanto mais o ímpio e o pecador? Sim, é uma palavra muito forte, porque se Deus trata com igualdade até aquelas pessoas que cometem falta, quanto mais Ele, Pai de misericórdia, Pai de amor, terá para ti um projeto até maior do que você imagina. Porque quando nós não recebemos em modo natural alguma coisa que nós necessitamos, ou que a nós pertence, nós iremos receber em um outro modo. Porque Ele é o juiz justo, na justa retribuição, diz as Escrituras. Se você não recebeu a atenção daquele pai, daquela mãe, ou você recebeu uma comparação, certamente você irá receber em um outro modo aquilo que é parte que você merece, que é parte, sim, do teu ser filho e ser filha em Deus. São Francisco viveu uma experiência muito difícil com o seu pai. E São Francisco, falando dessa experiência, ele dizia que quanto ele experimentou aquela paternidade de Deus, naquele Deus que realmente, no seu amor paterno, o fez realmente sentir e viver a experiência de ser filho e ser filha. Uma pergunta que direi que é uma reflexão. É errado colocar os pais em um asilo? Queridos irmãos e irmãs, o quanto é importante a presença dos avós próximos das famílias. Próximos, não direi totalmente junto, é importante sempre uma separação, uma independência, porque cada família é uma família. Porém, próximos é de uma grande riqueza na educação dos netos. Sim, de grande riqueza. Na educação dos netos, a presença dos avós não é somente complementar, são figuras que têm uma própria missão em cada família. E quando são educados, quando são também preparados para esta missão, deixando sempre a autonomia para os pais educarem os próprios filhos, os avós são de grande importância. E eu conheço avós que são heróis, que criaram os próprios netos, foram de sustento para as famílias que deveriam trabalhar ou por questões de saúde. Então, a necessidade é de termos o carinho e o respeito pelos nossos avós, pelos nossos anciãos. E aqui vamos no específico. Existem idosos que necessitam de cuidados especiais. Eu tive essa realidade na minha família, na Itália, quando o meu pai não podia mais ficar sozinho e a minha irmã, com problemas de saúde, não tinha mais condições de ajudá-lo todos os dias, lavando, cuidando. Necessitava de um enfermeiro. Nestes casos, é possível sim uma casa para idosos, que seja uma casa onde tem um ambiente familiar. Eu direi, as casas onde tem religiosas, as irmãs que se dedicam aos idosos. Importante não abandonar, visitar, chamar por telefone, não deixar que falte o necessário, levar os netos para visitarem, trazerem para as festas importantes, por que não os finais de semana? Existem muitas maneiras quando um idoso necessita de atenções, uma atenção especial, eu direi médica, também de um enfermeiro. E gostaria de citar as Escrituras, o quanto uma família que cuida dos seus idosos é abençoada por Deus.
Se são enfermos, é a presença de Jesus na tua casa, na tua família, o idoso, o doente. E gostaria de ler a primeira carta de Timóteo, capítulo 5, deste amor de Deus por estes irmãos e irmãs idosos, já frágeis. Diz assim a palavra de Deus: honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e recompensar os seus progenitores. Por isso é agradável diante de Deus. E ainda o versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Você pode ter tanta experiência eclesial, você pode ser uma pessoa da igreja, mas se você abandonar, se você deixar tua mãe e o teu pai sem o necessário, se você não honrar a tua mãe que é viúva, o teu pai que é viúvo, com esta caridade de te chamar por telefone, de visitar, mesmo numa casa de idosos, diz São Timóteo que você está dizendo e se apresentando como um cristão, mas esta tua ação é de um incrédulo. Porque você irá dar uma oferta na igreja, você irá dar uma oferta em algum lugar e não está ajudando o teu pai, a tua mãe, que está na necessidade, o teu sogro, a tua sogra. Vamos lá, a palavra que une toda esta pergunta é realmente caridade. Uma pergunta, temos tantos religiosos, sacerdotes, irmãs, consagrados e até mesmo senhores bispos que estão nos acompanhando. A pergunta é: como um religioso deve lidar com seus pais idosos? Vamos lá, a regra para nós é a mesma dos casados. Nós não somos solteiros. Nós consagrados, nós religiosos, nós temos um compromisso esponsal com Cristo e a sua igreja. Temos que ter as mesmas responsabilidades. Necessário que os nossos pais sejam assistidos, estejam próximos de nós, mas que não sejam eles a influir as nossas decisões, nem mesmo as nossas escolhas. Importante, lembrando que a missão da igreja é o nosso compromisso. Casos especiais existem. E a igreja é muito humana nessas situações, seja pelo Código de Direito Canônico e também as constituições das ordens religiosas que são aprovadas pelo Vaticano, aonde prevê que em casos especiais, alguns religiosos, os padres diocesanos, os senhores bispos, dão a possibilidade e a autorização, e nas outras comunidades existem os diretórios e estatutos que explicam e ajudam os religiosos a fazerem um discernimento em caso que os pais necessitam de uma aproximação. Digo, alguns religiosos podem ficar até mesmo fora da clausura, quer dizer, fora do convento, por um período breve ou até menos breve, para poder ajudar os pais quando são filhos únicos. E também, a ordem franciscana, que eu conheço mais as constituições, prevê também que a própria comunidade dê uma ajuda econômica para os pais dos religiosos, dos frades, que estão em dificuldades. São Francisco deixou que os frades vendessem um breviário, que naquele tempo, do tempo do medioevo, tinha um grande valor, para ajudar a mãe de um frei. Humanidade. Humanidade
É o que nos ensina a igreja, é o que ensina os nossos carismas, como religiosos e também os senhores bispos com os próprios padres. Humanidade, caridade, sem deixar que os religiosos, os padres, deixem a própria missão, dizendo que tem que ajudar os próprios pais. E irei mais no específico. Encontrei padres e frades religiosos dependentes das figuras paternas. Quer dizer, eu preciso estar todo o tempo com a minha mãe, todo o tempo com meu pai. As mães, em geral, são as mães. Eu preciso estar todo o tempo, eu preciso estar nessa simbiose, nessa união que é bonito, é belo, mas necessitamos fazer passos adultos na nossa fé como consagrados, como padres, como religiosos. Sermos realmente, nos comportarmos como casados, entre vírgulas. Sim, nos comportarmos como homens, mulheres, as religiosas, responsáveis pelo sim que deu a Deus. Nós dizemos um sim para a missão, um sim para a igreja. E a igreja, quando nós somos honestos e somos generosos, a igreja é humana conosco. A igreja vem ao encontro das nossas necessidades, até mesmo familiares. E tantos pais, aqueles pais que fazem um caminho de fé juntamente com os próprios filhos, que dizem, quanto é bom, quanto é lindo, bonito ter um filho consagrado. E eu digo, não faz falta, mãe, não faz falta, pai. Eles dizem, não, Jesus preenche o lugar. Do momento que eles estão rezando por nós, do momento que eles estão se sacrificando pela igreja, a nossa família é abençoada. Juntos, caminhando na vocação, cada um na sua própria vocação, nós padres religiosos, na nossa vocação e também com o amor pelos nossos pais. Uma pergunta, uma realidade de muitas famílias, nós padres e também que trabalhamos com as ciências humanas e ajudamos as pessoas na psicoterapia, encontramos pessoas feridas com situações como esta. Por que existem muitas brigas nas famílias por causa de herança? Sim, vamos lá. Um conselho prático é o testamento. Fazer o testamento quando ainda os pais estão em vida, fazerem o testamento. E também nós padres fazermos o nosso testamento, os padres diocesanos fazerem o testamento, porque até mesmo familiares de sacerdotes brigam depois que o sacerdote falece. Eu fui testemunho de situações muito desagradáveis como estas. Quando falamos de família, estamos no nosso programa na Escola de Nazaré. É uma escola. Quando falamos de família, aprendendo a ser família, nós padres viemos de uma família, nós conhecemos estes problemas. Neste momento aí você está lembrando do problema que teve na tua casa, ou em um vizinho de casa, ou em um familiar próximo, que não se falam, se odeiam, não querem mais saber dos encontros familiares. Por quê? A herança. Não ficou satisfeito com a herança, não se sentiu realmente contemplado como deveria ser, e assim, brigas e brigas. Vamos educar os nossos filhos, vamos nos educar para a eternidade. Vamos nos educar, como diz as Escrituras, para aqueles bens, como diz Jesus no Evangelho, para os bens eternos, aonde nem ferrugem nem traças destroem. Estes são os valores, os verdadeiros valores que devemos e necessitamos sermos educados e educarmos os nossos filhos. Sim, é necessário o bom uso dos bens materiais. São necessários os bens materiais? Sim, mas eles não nos levam para a eternidade. Eles podem ser instrumentos para você viver a tua vida familiar, para você ajudar os teus filhos também a se formarem, a terem
uma casa, a terem o necessário para viverem, mas não é o fim. O tempo passa, envelhecemos, doenças, porque podem chegar na tua casa, porque nós somos frágeis. A palavra hebraica é Adamá. Deus criou o homem da argila, da fragilidade. Adão, Adamá. O homem é frágil. Passam os anos, diminuem as nossas forças, as rugas chegam, os filhos crescem e também envelhecem. Outros nascem e a família continua, mas quais são os valores da família? Se são bens materiais, vamos herdar brigas. Se todo o nosso coração está lá no tesouro, no dinheiro, nas propriedades, vão gerar brigas. E São João Crisóstomo nos lembra, quando nós educamos os nossos filhos, quando geramos os nossos filhos para os bens eternos, eles serão felizes, eles irão sorrir, eles irão te ajudar nos momentos das dificuldades familiares. Sermos, queridos irmãos e irmãs, gerados para a eternidade, passando pelo que é material, porém com um olhar para os bens eternos. Com a graça deste lugar santo, momento de espiritualidade, mas de realidade concreta. Aqui Jesus viveu na realidade familiar, tendo uma mãe, tendo um pai, vivendo também as dificuldades de ir trabalhar, tendo as dificuldades econômicas daquele tempo, perseguições do rei Herodes, situações que nós vivemos nas nossas realidades. E hoje queremos pedir a Jesus, a Santa Família de Nazaré, que possa curar os nossos relacionamentos, que possa ser a base da nossa vida e também das nossas relações. Rezando por você que foi ferido no seio familiar. Se você não recebeu aquilo que você merecia, naquilo que era para ti, você irá receber com o dom de Deus, que é o Pai da misericórdia, é o Pai que não abandona nenhum dos seus filhos. Neste amor que nós acreditamos aqui com a encarnação, nós queremos rezar com a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bons e compreensivos uns com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Pedimos o dom do perdão para o teu coração, para a tua família, para a tua história, para a tua mente, para a tua memória. E vamos lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. A Fátima Toledo nos escreve: Frei Bruno, sempre nos dirigindo com tanta sabedoria, dou graças a Deus pela vida dele e por todos vocês. Deus os abençoe. A Maria Araiol pede que rezemos pela conversão dos pecadores. Maria Inês pede orações pela saúde de seu irmão João Antônio. Envie o teu pedido de oração para o nosso programa na escoladenazaré@gmail.com ou pela nossa página do Facebook Canção Nova Terra Santa. E queremos agradecer a você que ajuda a Canção Nova, porque este programa chega a tantas famílias no Brasil, em Portugal e em todo o mundo. Também as celebrações da Basílica através da Canção Nova. Torne-se um sócio evangelizador. E você pode continuar vendo este programa pelo Canção Nova Play ou pelo Vatican News. E vamos consagrar todas as famílias à Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias
lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, é a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé.